Era a madrugada de 8 de março de 2014. O voo MH370 da Malaysia Airlines se preparava para decolar de Kuala Lumpur, capital da Malásia. O destino era Pequim, na China. Uma rota relativamente curta de apenas 6 horas. A bordo estavam 239 pessoas, entre passageiros e tripulação. Famílias inteiras, homens de negócios, turistas, crianças. Todos confiantes de que chegariam em segurança. O Boeing 777 era considerado um dos aviões mais seguros do mundo. O comandante era Zaharia Ahmad Shah, um piloto experiente, respeitado e com milhares de horas de voo. Ao seu lado, o copiloto Farik Abdulhamid, jovem, promissor em início de carreira. Pouco antes da decolagem, nada parecia fora do normal. O avião levantou voo a 0,41 sob o silêncio da noite malaia. Os primeiros minutos transcorreram em absoluta normalidade. À 1h19, o contato de voz entre a cabine e a torre de controle aconteceu pela última vez. A frase dita foi simples. Boa noite, Malaysian 370. Era a última comunicação confirmada do avião. 2 minutos depois, os radares civis perderam o sinal do voo, como se o gigantesco Boeing 777 tivesse simplesmente desaparecido no ar. A partir daí começa um dos maiores mistérios da aviação moderna. As buscas foram imediatas, envolvendo dezenas de países. Mas não havia destroços, nem sinais de explosão, nem qualquer pista clara. Um avião daquele porte não poderia simplesmente sumir. Mas sumiu. Os radares militares, porém, captaram algo estranho. O avião havia mudado de rota bruscamente, sem explicação. Deixou o caminho para Pequim e seguiu para o oeste, em direção ao Oceano Índico. Essa manobra parecia intencional, como se alguém no cockpit tivesse desligado os sistemas de comunicação. Quem teria feito isso? O comandante? O copiloto? Ou alguém que entrou à força na cabine? A investigação nunca conseguiu responder. O avião continuou voando por horas, seguindo rotas inexplicáveis. Satélites confirmaram que ele ainda estava em movimento até pelo menos 7 horas após desaparecer dos radares. Isso significa que o avião percorreu milhares de quilômetros sem contato. Mas para onde exatamente? A primeira teoria era de um sequestro. Talvez terroristas tivessem assumido o controle, mas nenhum grupo reivindicou responsabilidade. Outra hipótese: falha catastrófica nos sistemas. Porém, como explicar a mudança intencional de rota? Alguns acreditam que o comandante teria planejado um suicídio coletivo. Zaharia, segundo rumores, teria simulado rotas semelhantes em seu simulador de voo doméstico. Mas a família negou. Ele era um homem de família sem histórico de depressão grave. Além disso, por que voaria por tantas horas antes de supostamente mergulhar no oceano? Nada parecia fazer sentido. As buscas se estenderam por meses no Oceano Índico, o maior esforço de busca da história da aviação. Navios, aviões, satélites, todos envolvidos. Mas nada foi encontrado nos primeiros meses. Apenas em 2015 surgiram destroços em ilhas distantes, como Reunião e Madagascar. Um fragmento de asa, alguns painéis internos, partes da fuselagem. Era o MH370, mas apenas pedaços soltos. Onde estava o resto do avião? Onde estavam os corpos dos 239 passageiros? O mistério se aprofundava. Conspirações começaram a surgir em todos os cantos. Alguns afirmavam que o avião fora abatido por militares e o caso encoberto. Outros sugeriam que foi sequestrado e levado a uma base secreta. Havia ainda teorias de espionagem. Cientistas chineses que estavam a bordo seriam o alvo. E a mais intrigante, o avião poderia ter sido controlado remotamente e desviado de propósito. Mas quem teria tanto poder? E por quê? A ausência de respostas alimentava ainda mais a imaginação popular. Até hoje, não há conclusão definitiva. Apenas fragmentos de verdades que não formam o quadro completo. As famílias das vítimas continuam em busca de respostas. Alguns se recusam a acreditar que o avião caiu no oceano. Outros dizem que seus entes queridos ainda estão vivos em algum lugar secreto. O governo da Malásia encerrou oficialmente as buscas em 2018, mas a dúvida continua a perseguir todos que acompanharam o caso. Afinal, como um dos aviões mais avançados do mundo, em plena era da tecnologia, simplesmente some sem deixar rastro. O desaparecimento do MH370 é um enigma que desafia a lógica. Talvez nunca saibamos a verdade. Talvez os arquivos secretos guardem respostas que nunca serão reveladas. Ou talvez a verdade seja tão perturbadora que jamais venha a público. O que aconteceu naquela madrugada de 2014? Onde estão os 239 passageiros?
E por que até hoje, mais de uma década depois, ninguém conseguiu resolver o mistério? São perguntas que permanecem no ar, deixando a todos nós intrigados. E talvez este seja o maior mistério da aviação moderna. Um avião gigante, centenas de vidas. E um silêncio eterno no céu. Porque existem histórias reais que desafiam a lógica e nos lembram que o mundo guarda segredos inimagináveis. Se inscreva no canal Histórias de Tirar o Fôlego e continue explorando esses mistérios comigo.